Olá, turma! Hoje, nossa aula de língua portuguesa, vamos realizar as atividades da página 100 até a página 103. Compreendendo a língua. Numeral. A tabela a seguir é uma adaptação da que aparece na abertura deste capítulo. Faça a leitura e veja se você consegue identificar a diferença entre elas. Temos a espécie de animais e plantas ameaçadas de extinção, quantidade de estados em que podem ser encontradas e principal ameaça. Na 101, número 1. Qual a diferença entre a tabela apresentada na página anterior e a da página 95? Observe a segunda coluna das tabelas e compare. Número 2. Releia o trecho do texto Floresta no coração da cidade a seguir. Até hoje já foram registradas na Floresta da Tijuca mais de 1.600 espécies de plantas, sendo que mais de 400 são consideradas ameaças de extinção. Quanto aos animais, há cerca de 330 espécies entre aves, mamíferos, répteis e anfíbios, sem contar com os muitos invertebrados como insetos e aranhas. Letra A. Circule os números que aparecem nos textos. Letra B. Por que os números não estão escritos por extenso? Número 3. Os números da tabela e do trecho lido na questão anterior indicam qualidade, quantidade ou escassez. A tabela e o trecho do texto Floresta no coração da cidade apresentam vários números. As palavras que nomeiam esses e todos os outros números são agrupadas pela gramática, em uma classe de palavras denominada numeral, que você já estudou no capítulo 4. A classe dos numerais inclui as palavras que indicam quantidade, ordem, fração ou multiplicação. Vamos relembrar. Os números podem ser classificados em cardinais, indicam quantidade, exemplos 1, 42, 1700, etc. Ordinais, indicam uma ordem determinada, uma sequência, exemplos primeiro, quarto, trigésimo, etc. Multiplicativos, indicam a ideia de multiplicação, de quantas vezes algo foi aumentado, exemplos, dobro, triplo, cêntuplo, etc. Fracionários indicam a ideia de divisão, de quantas vezes algo foi dividido, exemplos, meio, 1/3, 2/10, etc. Página 102, número 4. Releia a tabela do texto com outra adaptação. Que tipos de numerais aparecem na tabela? Explique o que eles indicam. 5. Ainda sobre o tema da extinção de espécies, leia um trecho da notícia a seguir. 1 milhão de espécies ameaçadas de extinção a um ritmo sem precedentes. Um relatório da ONU, a maior já feito sobre a biodiversidade, alerta para o impacto da ação humana. Dos 8 milhões de espécies que existem atualmente na Terra, incluindo animais, insetos e plantas, 1 milhão estão ameaçados de extinção. E isso vem se acelerando nos últimos 40 anos. Aumentou o número de espécies ameaçadas de extinção total. A velocidade de extinção é centenas de vezes maior que a natural, segundo Paul Ridley, um dos autores do relatório. Estão ameaçadas mais de 40% das espécies anfibiais, quase 1/3 dos recifes coralinos, tubarões e espécies correlatas, assim como mais de 1/3 dos mamíferos marinhos. Mais difícil é fazer essa estimativa no caso dos insetos, mas os especialistas consideram que os indícios existentes permitem falar em 10% das espécies ameaçadas. E a espécie humana, adverte Ridley, novamente sofrerá um impacto imediato.
Dependemos da biodiversidade e, portanto, essa perda tem consequências para nós. Salienta dando um exemplo bastante simples. O declínio constatado dos polinizadores tem efeitos potencialmente muito negativos sobre a polinização de frutas e leguminosas, ou para o chocolate e o café. São consequências diretas. Página 103. Letra A. Circule os numerais do texto. Letra B. Quantos deles são cardinais? Letra C. E quantos são ordinais? Letra D. Circule os numerais que aparecem nos trechos a seguir, depois marque X no tipo correspondente. Nos últimos 40 anos, aumentou o número de espécies ameaçadas de extinção total. Estão ameaçadas mais de 40% das espécies anfibiais. Quase um terço dos recifes coralinos, tubarões e espécies correlatas, assim como mais de um terço dos mamíferos marinhos. Número 6. Analise o anúncio publicitário a seguir. Preste atenção a todos os detalhes. Letra A. Identifique o numeral cardinal presente na publicidade que indica há quanto tempo a empresa oferece serviços médicos. O uso desse numeral ajuda a construir a ideia de que a empresa é confiável. Por quê? Segundo a publicidade, o que é mais importante para a empresa? Letra C. Que palavra foi utilizada para indicar essa importância?